Olá, meus queridos irmãos, estamos começando hoje o nosso 8º dia de preparação para a consagração a São José. Vocês estão vendo que o cenário está um pouquinho diferente? Eu estou hoje aqui na casa dos meus pais, eu vim aqui para Cuiabá, então para não perder, resolvi gravar aqui mesmo. Então provavelmente amanhã, então a gente já volta a gravar no cenário lá na paróquia. O tema de hoje, 8º dia, é, continuando a ladainha, São José, rogai por nós. Diz assim o Papa São Paulo VI. No início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal, mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra da salvação por essa união virginal e santa. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação e José e Maria estão presentes no início da recriação. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. A declaração do Papa São Paulo VI no início desta sessão é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus. Por exemplo, encontra lá na carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E com razão, Jesus é Deus. Só Ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. São José é um novo Adão. São José, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao 4º mandamento em relação a ele: honra teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela então para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento no céu. São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos, São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca. Podemos confiar que ele nos ajudará a chegar até o céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer para os seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. O nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao caminho, ao único caminho que leva ao céu, isto é, a Jesus. São José é então a alegria dos santos. E aqui eu gostaria de pegar alguns exemplos, algumas frases de santos para mostrar como que São José estava presente na vida dos santos. Diz assim São Maximiliano Kolbe: à exceção de nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidades são extraordinárias. Muitos padres da Igreja
São Jerônimo, por exemplo, Santo Agostinho, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e a Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. E assim, então, diz este grande santo, São Gregório de Nazianzo: o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então a santidade de São José supera até mesmo de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro, na igreja primitiva, que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Este título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas, hospitais, por exemplo, levam o nome de Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que outro seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas. Enquanto São José supera todos os demais santos, não deixe de ter presente esta distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disso. Ele não o é. Certo? Para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista, por exemplo? Lembram-se delas? No Evangelho de São Lucas, ele diz assim, capítulo 7, versículo 28. Entre os nascidos de mulheres, não há maior que João. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu assim: ao criá-lo, embora não tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de São João Batista: entre os nascidos de mulheres não há maior que João. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que Cristo ou a Santíssima Virgem. Também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai de Cristo. Pois, tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria formam um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio, Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem, em santidade e justiça. O raciocínio de
São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. José não poderia afirmar que João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Diz assim: porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é uma grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante no casamento? O padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho no casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica, e a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. Diz assim, então, o próprio São Lourenço de Brindisi. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que, no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem, José, pai de Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem Maria, porque seu esposo. Quando nós olhamos para os santos, nós vemos que existem uma diferença em nós, então, louvarmos, os santos. Por exemplo, vamos pegar aqui, só aqui para vocês entenderem. Para nós diferenciarmos o culto que damos aos santos e a Deus, existe uma palavra que reserva bem a isso. A Deus, o culto que nós prestamos é de adoração. Latria, que diz, então, no grego. Já então, aos santos, o culto que nós prestamos, o nome se dá então de veneração ou dulia. Aqui somente para vocês entenderem. Quando nós falamos da Virgem Maria, a categoria que ela está é a de hiperdulia, ou seja, está acima do culto a todos os outros santos. Então, latria, somente Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Dulia, os santos. Entre os santos, a Virgem Maria, hiperdulia. E olha só que interessante, São José, depois da Virgem Maria, ele recebe então um título também especial, a protodulia. Proto significa primeiro, o primeiro de todos os santos. E então,
todos os demais santos, nós colocamos a categoria, chamada então aqui de dulia. Então, nós vamos colocar aqui em ordem: a Deus, latria, adoração. A Virgem Maria, hiperdulia, veneração à Virgem Maria. Depois da Virgem Maria, São José, protodulia, a primeira de todas as devoções, depois da Virgem Maria. E abaixo, então, todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas Ele é digno de adoração. Como eu disse, em grego a palavra adoração significa latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém, acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importantes, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração, cujo nome grego é dulia, que significa, então, reverência. Uma santa que amou e venerou São José de modo extraordinário foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com mútuo zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por seu intermédio. Os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tem a experiência de que acode em todas. E que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a este glorioso patriarca e ser-lhe devoto. E assim, então, seguindo Santa Teresa d'Ávila, nós temos inúmeros santos que se entregaram a São José. Vou pegar aqui algum exemplo de santos que se entregaram totalmente a São José. São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, a Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Emardi, Beato João José Lassate, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Emerick, São José Amarelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessete, Venerável Fulton Sheen, São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. Além disso, também temos outros santos, os papas, outros santos ou papas que também, durante o seu pontificado, se entregaram a São José, como o Beato Papa Pio IX, o Papa Leão XIII, o Papa Bento XV, o Venerável Papa Pio XII, São João XXIII e São João Paulo II.
Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos de sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, ele cooperou moralmente ao criar o Deus homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José, e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria também ser a sua alegria. Diz assim então São João 23. Todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. Por fim, o beato Bartolo Longo diz assim também: São José, depois de Maria, é o maior de todos os santos e o mais querido de Jesus.